TB Drops. Todo dia um papo diferente. Bom, caros amigos do arquivo, o canal chegou a 100 mil inscritos. É uma marca importante e, como presente, a gente tem aqui a presença do talento e da simpatia da atriz Maiara Magri para essa entrevista, para esse painel. E, claro, para conduzir esse momento bacana que a gente está aqui junto comigo, tem meus amigos Reinaldo Maximiano e José Vitor Hack, que são já assumidamente 3 fãs aqui da Maiara. E claro, sempre relembrando que, para deixar aqui uma propaganda, um pequeno jabá nosso aqui, Texto Brasileiro, podcast do Texto Brasileiro. A gente está aí toda semana fazendo podcast para vocês. Por enquanto a gente não está vendendo ovo, mas se vocês escutarem, vocês ajudam a gente a manter. Se for o caso, sem problema nenhum. Tamo junto, né, vai Fábio? vender também, estamos nessa. E claro, todas as novidades, a gente vai colocar também esse bate-papo com a Maiara lá no tvhistoria.com.br. A gente vai editar uma matéria bacana para falar da carreira, da vitoriosa carreira dessa bela atriz que é a Maiara. Antes de tudo, Maiara, eu queria te agradecer bastante por você ter colocado o seu tempo à disposição da gente, por você ter aceito o convite. Já era um desejo antigo nosso ter você aqui para enriquecer os nossos painéis, as nossas entrevistas. Maiara, muito obrigado por ter aceito o convite. Que isso, é um prazer estar aqui e poder falar sobre a minha vida, a minha carreira, conversar com vocês. É muito bom. A gente, nessa pandemia, o que a gente mais tem feito é isso, conhecer pessoas através das entrevistas, mas eu acho tão válido, eu acho tão bacana. Ajuda muito a gente, né? Nesses dias assim mais tenebrosos. Não, e é o tipo de aglomeração que a gente está podendo fazer na hora aqui virtual. É aglomeração o que a muito gente boa. Pode. É o que a gente consegue. Maiara, 3 novelas que você participou estão aí: A Gata Comeu, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. E o que é interessante, o que eu tenho visto, a boa repercussão. A Gata Comeu nem precisa falar, como o Hack falou aqui anteriormente, há discípulos dessa novela. Mas eu estou vendo muitas pessoas, uma nova geração, descobrindo Salvador da Pátria, descobrindo Roda de Fogo. Até a Folha de São Paulo fez uma matéria grande sobre Roda de Fogo. E vendo essa repercussão, eu queria saber de você 2 coisas. Como é que você se sente revendo esses trabalhos agora e vendo a repercussão tanto da novela quanto também os elogios da sua atuação? Eu queria saber como é que você tem sentido em ver essa repercussão e rever os seus trabalhos. Bom, para mim tem sido assim momentos fascinantes, porque das 3 novelas, né? Eu vejo cenas assim, meu Deus, uma cena que eu postei, que eu fiz na Roda de Fogo com Tarcísio Meira, eu choro junto, sabe? Umas cenas que eu vejo também no Salvador da Pátria e na Gata Comeu, mas o que eu acho mais legal do Salvador da Pátria e do Roda de Fogo é o texto. Eu fico impressionada com o texto do Lauro César Muniz e eu fico impressionada como os anos 80 estavam à frente dos anos 2010. Hoje, muita coisa não passaria. Muitas pessoas não aceitariam essas histórias e essas tramas que eu acho que para a época já foi um pouco, né, vanguardista, mas para agora, então, é muito mais. E eu tenho o privilégio, né, de estar revivendo tudo isso. Com vocês, por exemplo, com pessoas que nasceram nos anos 80, né? Com pessoas que não tinham assistido as novelas antigamente, que agora assistem e gostam. Eu acho que, assim, o Sassamo Tema, falando de política, sabe, coisas tão atuais, onde eu falei para o Lauro, Lauro, você, naquela época, você já, né, tinha previsto muita coisa que ainda estava por vir. Não sei, eu estou vivendo um momento especial na minha vida, porque na carreira, claro, você trabalha, você vê, você, né, não para ver direito. E hoje, com esse distanciamento de 3 épocas da minha vida, 3 personagens bem diferentes, e eu poder assistir e ainda me emocionar, é um privilégio. Você falou uma coisa que é muito interessante do ponto de como esses textos estão frescos, né? Porque há muita comparação
tanto com a sociedade e com o momento político que a gente vive. Então, também é o lado importante de trazer essas novelas de volta, para que o brasileiro consiga também se enxergar na novela, né? A gente às vezes tem debatido, até falamos com o Mário Prata, com outras pessoas aqui em outras entrevistas, se o brasileiro está se encontrando na novela ultimamente. Como é que você vê isso, Mayara? Você trouxe esse ponto da crítica, dos textos fortes dos anos 80 até dos anos 90. O brasileiro tem se visto na novela como está se vendo nessas novelas dos anos 80? Não, hoje não. As novelas atuais, eu não sei por quê, eu acho que elas não atingem o que essas novelas mais antigas atingiam. Elas tinham sei lá, um jeito especial e uma forma de comunicação que hoje as novelas não têm. E também, antigamente, não tinha o que tem hoje na internet. A internet veio, né, como uma avalanche. Então, dividiu muito o público. Mas, mesmo assim, o que eu mais ouço, as críticas que eu ouço é assim, nossa, que novela interessante, olha os assuntos que são abordados. Aí uns falam, não, porque o Severo, que é o Francisco Coco, como ele era canalha, sabe? Eles fazem comentários assim e de uma sociedade que ainda está aí, que foi bem retratada pelo Lauro e que ainda está aí, escondidas, né? Pelos bairros, pelas cidades. E no Salvador da Pátria, o negócio da política eu acho muito importante para as pessoas entenderem que nos anos 80 já era assim. Né? A gente vem vindo de histórias que a gente achou que o Brasil ia melhorar, depois o Brasil cai de novo. Então, eu acho importante, principalmente os mais jovens, assistirem e terem uma ideia do que a gente viveu. Bom, é isso que é o mais importante, né? Eles terem uma ideia do que foi, para que também a gente saiba o que está acontecendo hoje, para que sempre seja lembrado tudo o que está acontecendo hoje, principalmente no momento de pandemia. Então, tudo que foi feito durante a pandemia, né? A gente sabe muito bem, já tem mais de 1 ano e meio, a gente sabe quem são os culpados. Por exemplo, na Roda de Fogo, tem a personagem da Eva Vilma, né, que ela foi exilada porque ela fazia parte de uma política que na época não podia existir aqui no Brasil. Então, são histórias que assim muita gente já não sabe, porque muita gente não passou. E a história é distorcida hoje em dia, né? A gente sabe bem que muita coisa é distorcida. Nossa, eu fico impressionada como tentam distorcer a nossa história. José Vitor Hack, por favor, sua primeira participação. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Se você não me chamasse para falar com a Mayara, eu não olhava mais na sua cara. Mayara, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você é uma das poucas pessoas da sua faixa de idade que pode dizer: eu fiz 2 novelas do Jorge Andrade. É um autor que morreu há muitos anos, mas que ano que vem completa 100 anos de nascimento, mas que deixou uma obra que eu me emociono até de falar dele, como é esquecida a obra desse homem. Ele está no mesmo nível do Gianfrancesco Guarnieri, do Plínio Marcos, do Nelson Rodrigues. É um dos grandes do teatro brasileiro e parece que as pessoas não dão o devido valor à obra dele. Olha, eu queria que você contasse dessa passagem sua pela Band, o começo, eu vou contar, né? toda a passagem, mas eu estou fazendo um ciclo de leituras no CAD, quarentena. Então, a gente está fazendo textos, a gente fez vários, do Lauro César Muniz, da Consuelo de Castro, da Maria Adelaide Amaral. E o que acontece é que os herdeiros dele não permitem que ninguém acesse os textos dele. Então, é muito triste isso, porque a gente também queria fazer um ciclo, que seria muito importante do Jorge Andrade, mas os herdeiros não permitem. Enfim, é muito triste isso também, porque é um autor que ele tem que ser lembrado, ele tem que ser conhecido, né? Então, olha só a minha história.
eu vim fazer o teste na IAD. E a IAD, quando eu, assim, o primeiro ano, que foram 3 etapas, você tinha um exame de português, uma redação e não sei o quê, e depois você tinha uma cena de 5 minutos. Eu passei no primeiro teste. Primeiro eu não podia fazer a escola, porque eu só tinha 17 anos, mas aí meu pai veio e conversou muito com o diretor e falou, olha, deixa ela tentar, ela tem essa vontade, a gente precisa saber até onde vai, se ela tem mesmo o dom. Bom, eu sei que eu consegui fazer o teste e passei. Passei e eu tive que procurar um texto para fazer uma cena de 5 minutos. E o primeiro texto que eu vi lá na lista era Pedreira das Almas, do Jorge Andrade. E eu peguei o livro e li. E eu achei uma cena muito interessante. Fazia a Mariana. E aí eu arrumei uma pessoa para me dirigir, era um ator, ele me dirigiu. E quando eu fiz o teste para EAD, eu passei nesse segundo exame também, e depois teve o terceiro, e eu passei no terceiro, e eu fiz a EAD toda. Quando eu estava no segundo ano da EAD, eu recebi um texto de uns colegas da minha classe, que eles iam fazer um teste para a TV Bandeirantes, com o Abu Janra. Aí eles falaram, lê esse texto e vai, vamos lá na Bandeirantes. Eu li o texto, decorei, fiquei decorando, fui lá na Bandeirantes, fiz o teste e passei. Só que eu fazia figuração, era uma figuração assim de 10 atores. Mas eu estudava teatro, então eu queria aprender a televisão e à noite eu ia para a escola. Esse texto era... agora esqueci. E aí eu sei que o Jorge Andrade, no meio da novela, ele entrou para escrever Os Adolescentes. E eles ficaram só com 5 daqueles 10 e reuniram todos na biblioteca do Jorge Andrade. E Lá em Perdizes. Eu falava... eu era muito tímida, gente. Vocês não imaginam. Eu ainda sou, eu não sei, eu tenho uma coisa de vergonha. Não sei se é do interior, que as pessoas falam, mas vergonha? Eu falei, eu tenho, tá em mim, sabe? E eu tinha muita vergonha, mas como o Jorge Andrade fez a IAD, e eu estava no segundo ano, eu falei, eu vou falar com ele. Aí eu fui super tímida. Ai, gente. Eu cheguei e falei assim, Jorge, eu tô na IAD. E aí ele, nossa, que bom, que ótimo. Aí ele ficou super feliz, porque, né, apesar de eu parecer mais menina do que eu já era uma colega dele de escola. E aí, então, eu fiz Os Adolescentes com um personagem pequenininho. Depois foi o Ninho da Serpente e depois foi o Sabor de Mel. Então, na verdade, eu fiz 2 novelas e meia dele. O que, para mim, foi um grande acontecimento também. E no Ninho da Serpente, a tua personagem era a chave de um mistério lá na casa. Ela era assassinada, né? Era um personagem que teve uma importância. Foi assassinada na noite do casamento, né? E aí todo mundo queria saber quem é daquela família rica, toda poderosa, quem tinha impedido a empregada de casar com o filho da madame, né? E você contracenava com a Denise Stoklos, não contracenava? Nós éramos empregados, eu, a Denise, o Quito Junqueira, que depois acho que virou... Eu não me lembro direito, mas eu contracenava com ela. Foi quando eu a conheci. Legal. Reinaldo, por favor, agora vem aqui o nosso professor, né, Rafa? Agora o nosso professor. Professor Reinaldo. Estiloso, gato, com essa bandana aí. O Reinaldo é o bonitão do grupo. Reinaldo, por favor, obrigado. Maiara, é muito bom poder te ver, te ouvir. Assim, é a mesma. Aquilo que eu falei, assim, não mudou nada, é a mesma. A voz, enfim. Mas muito prazer mesmo poder estar te vendo aqui. Eu estou muito feliz de ver que você está saudável, está feliz, enfim. Você está irradiando isso. Assim. Eu falo aqui de Uberlândia, né? Vim aqui para dar aula na Universidade Federal daqui.
Então, assim, aqui está um tempo meio frio, meio quente, então está uma coisa um pouco estranha que a gente precisa se cuidar, porque senão, né, gripe pega, né? Mas eu estava lembrando aqui, olhando os seus trabalhos e vendo uma trajetória sua em algumas dramaturgias que estavam começando a se fundar na televisão. Que você passa pela Band, né, por essas 3 novelas importantes. Uma começa com Ivani, né, Os Adolescentes, vai com Jorge Andrade, O Ninho da Serpente, nós temos o Sabor de Mel, mas aí começa também uma produção de dramaturgia na TV Manchete. E você participa de pelo menos 2 obras muito interessantes, de momentos muito específicos da Manchete. Sim. Dona Beija, que é talvez assim uma das obras mais lembradas e cultuadas da Manchete, depois de Pantanal, ao que parece. Porque Pantanal foi um estrondo, né? E Helena, já ali num outro momento da dramaturgia da Manchete, anterior ainda a Pantanal, né? Mas também contracenando com umas pessoas muito deliciosas que estavam nos seus núcleos. Você tinha Otton Bastos no seu núcleo, enfim, né? Além de Dona Beija, né? Como foi essa trajetória? Porque, assim, você faz A Gata Comeu, vai para a Globo, já tem ali uma dramaturgia consolidada na Globo. Mas ali você estava também partindo de uma inauguração de uma emissora, de uma inauguração de uma dramaturgia da emissora, né? Sim, Como assim, foi olha, esse evento? Antes de eu ir para a Globo, eu fiz um filme do João Batista de Andrade, A Próxima Vítima, que o texto era do Lauro. Então, o Lauro César Muniz, na minha vida, ele estava sempre se encaixando. E esse filme, ele foi lançado e imediatamente eu fui chamada para a TV Globo. Aí eu fiz o Amor com Amor se Paga. Do Amor com Amor se Paga, eu vim para São Paulo, aí fiz teatro, foi uma estreia em teatro, que foi Hamlet. Eu estrei como Ofélia. Foi um trabalho assim bem difícil, mas bem importante. E depois eu fui fazer A Gata Comeu. E foi aí que eu conheci o Herval. E o Herval, da Gata Comeu, imediatamente ele foi para a Manchete. E ele levou muitos atores da Globo para lá. E eu quis ir também. E ele me convidou e eu quis ir. Porque eu achava importante, tipo, começar, sabe? Desbravar. E foi o que todos nós fizemos. A gente desbravou mesmo uma televisão, imagina, a gente, os primeiros sempre sofrem mais, né? A gente sofreu muito, sofreu calor, sofreu no começo a falta de, não tinha muitas condições para se gravar o tamanho que ficou a Dona Beija também, né? Que foi uma novela linda e com atores maravilhosos, figurinos, cenários. Então, foi assim, uma coisa importante, porém mais difícil, né? E depois, eu voltei para a Globo para fazer Roda de Fogo, do Lauro. Então, são pessoas que elas estão no meu caminho. E quando acabou Roda de Fogo, eu fui chamada para fazer Helena. E aí eu voltei para a Manchete. Aí já era uma outra história, já era mais fácil, né? Já tinha um esquema melhor, mas mesmo assim ainda estava engatinhando. Eu acho que depois é que a Manchete realmente, né, quando ela explodiu com o Pantanal e que as coisas aí aconteceram. Mas eu gosto disso, sabe? Assim como também eu fui para o SBT, fiz lá 3 novelas. Eu acho muito interessante isso. Eu não sou uma atriz de ficar parada, né? Claro que agora não posso falar nada, nem posso fazer nada, porque é o que a gente está fazendo, né? Está todo mundo parado, esperando que os tempos melhorem. Mas eu sempre fui muito inquieta. E mesmo no teatro, eu fiz muitas coisas. Eu fiz muitos autores nacionais, mas eu também fiz Shakespeare, fiz autores tipo David Mamet, eu fiz
A Gaivota, do Chekhov. Então, assim, a minha carreira foi muito preenchida. Eu não sei, eu acho que teria sido mais fácil, tipo, ficar na Globo esse tempo todo, bonitinha, fazendo uma novelinha atrás da outra. Seria mais fácil. Mas talvez não tivesse toda essa carga que eu trago na vida, porque você acaba adquirindo uma experiência de vida muito grande e também na minha carreira, né? É interessante você tocar nesse ponto, assim, porque como você aceitou, né, topou paradas, vamos dizer assim, de inauguração de dramaturgia e depois voltava para uma emissora que estava ali consolidada nessa dramaturgia, você teve uma diversidade de personagens interessantes. Assim. Sim. Porque, ok, você faz uma personagem mais romântica ali, Dona Beija, mas lá em Helena você já faz uma personagem que é um pouco mais espiritada, que é a Eugênia. Eugênia tem uma coisa muito interessante, que é no romance do Machado de Assis. Assim. O pai da Eugênia dá 3 beijos nela, em 3 momentos muito específicos. Dá 3 beijos no rosto. Que ela quer casar com Estácio, de qualquer maneira. E 3 vezes o pai diz, você vai se casar. Em cada uma das vezes ele dava um beijo nela, meio que selando um compromisso. Porque o pai e a Eugênia têm uma cumplicidade. Um lê a cabeça do outro de uma maneira muito interessante no romance do Machado. Mas na novela não foi assim. Você tinha uma química com o Otton Bastos, que era uma coisa incrível. Sim. Que assim, gente, eu ficava de cara. Porque até hoje, quando eu vou ler Helena, é o Otton Bastos que está ali, é a Mayara Maga que está ali, é a Luciana Braga, é o Tars. E a Úrsula é para sempre a Araciba Labanian. Mas tinha uma coisa, que aí eu não sei se é da direção, né? Mas tinha uma coisa da relação da Eugênia com o pai, da sua interpretação com o Otton Bastos, que era assim, vocês dialogavam. Que legal. Não era uma interpretação em cena, vocês dialogavam. Parece que vocês estavam duelando. Eu não tenho essa consciência ou a lembrança disso, dessa importância que o pai tinha na vida dela e dessa história dos 3 beijos. Realmente eu não tinha. Olha. Eu não lembro se tem os 3 beijos na novela, isso aí realmente não lembro. Eu acho que não. O Mário Prata que escreveu, depois a novela dá até muda o tom, só a personagem fica mais humorística. Eu adoro quando chega o cowboy. Eu adoro quando chega o cowboy. É maravilhoso. Quando inventam um telefone na novela do Mário Prata. Só Mário Prata é capaz de escrever aquilo. Não, e quando a mãe da Eugênia tá fazendo a barra do vestido dela e fala, a barra tá pesada. A barra tá pesada. A barra tá pesada. Isso é genial. Era muito incrível, porque assim, o seu núcleo era uma delícia. Vou até copiar aqui para lembrar quem era teu núcleo. Você estava... Murione e a maravilhosa, como ela chama, gente? Você estava com a Yara Amaral, com a Isabel Ribeiro. A Isabel Ribeiro. A Isabel era com Otton Bastos. Serginho Mamberti, que é meu grande amor, e assim, eu tinha feito com o Mamberti também com o Mamberti eu tinha feito Hamlet, foi, né, meu primeiro, fiz com ele era o rei. Depois eu fiz com ele Dona Beija, e depois eu fiz depois ele me dirigiu no espetáculo aqui em São Paulo, antes da Helena, que foi Blackout, com a Lúcia Veríssimo, e depois a gente foi fazer Helena. Trabalhei muito com ele. E depois ele me dirigiu... Você fez o Blackout, que é aquela peça da SEGA? Fiz. A Lúcia que maravilha! Era Eu SEGA. não sabia. Eu era menina. Então, a Lúcia fez o papel que a Vivinha fez, que foi muito sucesso. Eu fiz o papel da Regina Duarte. E a produção era do John Herbert. E o Serginho era um dos bandidos. Então, também fiz com ele. Eu tive muita sorte, assim, de, sabe, estar sempre... fazer amigos e trabalhar com esses amigos. E depois ele me dirigiu na peça Luar em Preto e Branco, do Lauro César Muniz, com o Raul Cortez. Então, sabe, foram pessoas... E o Otton também. Meu primeiro filme, que foi
lá atrás que eu falei A Próxima Vítima, eu não contracenei com o Otton, mas ele fez o delegado corrupto. Então, é assim, fala, nossa, que bacana, né? Eu ter essa possibilidade de encontrar amigos. Tem outros que você grava e nunca mais encontra. Nunca mais, sabe? Você passa, assim, 30 anos sem rever, sem encontrar seus colegas daquela novela. E tem outros que você está sempre esbarrando, e isso é muito legal também. Mas voltando na Helena, né? Não, tranquilo. Você ia falar mais alguma coisa da Helena? Ou eu ia... Não, é isso, da Barra tá pesada. Uma cena que da Barra tá pesada. E depois você volta, e aí você vai fazer uma personagem no Salvador da Pátria, que agora tá no ar. E eu tô, assim, viciado na novela, assisto tudo. E algumas semanas atrás teve uma cena fortíssima sua com o Maurício Matar. Uhum. Porque seus personagens eram noivos, separaram, e tinha uma coisa assim da Camila, né? Camila. Que ele era um filhinho de papai. Um menininho, playboyzinho, ok, acostumadozinho em suas conquistas, aquela coisa toda. Mas ela também era dada às suas conquistas. Sim. Ela também tinha seus encontros. Então, assim, eles namoravam, ele pulava a cerca, mas ela também. Então, eles tinham uma coisa moderna, complicada, né, pra época. Uma coisa moderna, porque, assim, aquele núcleo seu, tá, você, a Beth Faria, o Aldir Miller e a Suzy Rego. Sim. Né? Você e a Suzy Rego eram irmãs, né? Mas a Suzy Rego toda para Frentex, mas quem era para Frentex mesmo era a Camila, que aprontava. Camila. Exatamente, E tinha uma relação com a mãe, que era uma coisa assim, de falar de virgindade, de falar de sexo, isso em 1989. Você esqueceu do Cláudio Cavalcante. O Cláudio Cavalcante entra no núcleo, né? Entra na segunda semana no núcleo, né? Então, eu não vou dar spoiler, não sei se vocês sabem da história da Marina Sintra, que ela era, né? E mesmo o Cláudio Cavalcante. Mas a Camila, gente, ela era muito moderna. Muito! E assim, teve inclusive agora está passando a gravidez dela, né? Ela fica grávida. Uhum. E a história real, assim, que a gente estava começando a gravar, é que ela ia e fazia um aborto. Mas foi censurado. E aí a gente teve que regravar, falando que ela sofreu um acidente e perdeu o filho. É interessante você colocar isso, porque assim, nós já estávamos em 89, a censura já tinha acabado, né? 88 já tinha terminado essa história, mas esse visgo... Censura interna existe até hoje. Esse visgo não passou, né? Muito, muito complicado, né? Para se tratar numa novela, enfim, até hoje. Bom, hoje, muitas coisas que aconteceram no Salvador da Pátria não poderiam acontecer hoje, infelizmente. Mas aborto é uma coisa bem complicada. Muito e aí forte. A gente refez umas cenas e gravou ela passando mal. Não me lembro se ela foi atropelada, e aí ela perde o filho. E eu lembro de alguns comentários, assim, que a minha família era uma família noveleira, minhas tias, minha mãe e tal. Eu era menino, assistia. Vivia, tinha babá eletrônica, assistia televisão. Né? E eu lembro delas falando assim, gente, mas que família indecente, essa Marina é muito indecente. As coisas que essas meninas falam para essa mãe, se eu falasse isso, eu apanhava na cara, que não sei o quê. Eu disse, gente... Mas é tão legal, né? Ai, a vida porque arrebentou esses laços, né? Porque aquele núcleo era uma mulher que era viúva de um guerrilheiro, né? Militante de esquerda. Sim. Então era uma casa meio progressista nessas relações. Então você tinha 3 mulheres da mesma família, mais uma empregada, né? Uma governanta ali. Então você tinha 4 mulheres naquele núcleo, cada uma despontando para alguma coisa, mas aquela cena sua com o Maurício Matar, quando vocês se reencontram, e a primeira coisa que vocês fazem é se estapear, eu não acredito que eu tô vendo isso. Isso foi ao ar em 89, e ela vira para ele
Eu falei assim, gente, mas como é que esse cara bate no rosto da mulher? Que coisa absurda, que coisa absurda. E ela ainda vira e fala assim, a gente estava se devendo esses tabefes. Eu falei assim, meu Deus, como é que foi receber isso para fazer lá em 89? Super normal. Gente, a gata comeu a novela inteira. A Jo bate na cara do professor Fábio, o Fábio bate na cara da... Fábio revida. Não tinha isso, não tinha essa coisa que tem hoje. Claro, tudo mudou muito. Era mais leve, os tapas, enfim, não eram... Né? E esse feminicídio que hoje a gente vê, as pessoas, mulheres morrendo. Eu acho que até tem razão de ser. Na época, não, era brincadeira, tipo, ele batia e ela batia. E assim foi também na nossa cena, não teve nada assim de, não pode me encostar, não, sabe? Não, eu digo mesmo por conta da abordagem, porque a Camila parece muito para Frentex mesmo, ela parece ser muito... Ela era, muito. Ela começa a novela meio chateada porque terminou o namoro. Começa a dar em cima do personagem do Marcos Paulo. Sim. Dá em cima do Juca Pirama. Não, foi namorar o Juca Pirama. Ela foi namorar o Juca Pirama. Ela toma a iniciativa de correr atrás dos caras. Isso era muito... imagina. Para a cabeça do personagem. Para a cabeça do personagem do Maurício Matar, dá para entender que era difícil que a mulher tome essas iniciativas e eu quero ter um relacionamento com você. Tinha o pai e a mãe, né? Que são super caretas. Caretaços. Né? Que também vivem uma vida de mentira, né? Sim, né? Com vários relacionamentos extraconjugais, uma coisa que a personagem da Suzana Vieira administra e tal. Mas o que eu acho muito interessante na composição da Camila é essa coisa meio libertária mesmo. Assim. Eu conheço meu desejo, eu sei onde ele opera e eu estou a fim de viver como ele dita. Como ele disse. Até que ela engravida, né? Eu acho que aí uma coisa vai mudar. O Reinaldo tinha falado da Manchete, que, aliás, é uma dramaturgia maravilhosa e pena que essas fitas estão aí. A gente descobriu que vai para um leilão, para massa falida. Ninguém sabe o estado dessas fitas. Enfim, a gente perde demais. A dramaturgia brasileira perde a memória e isso é muito triste. A gente está falando de novelas que talvez poucas pessoas saibam que existiu, porque a Manchete, quando as pessoas nasceram, quem tem 20 anos ou um pouquinho mais, a Manchete nem existia mais. Mas eu queria perguntar também, além da Globo, Bandeirantes, Manchete, você participou, Mayara, de uma fase que falam que é a fase de ouro da dramaturgia do SBT, né? Newton Travesso. Que o Newton Travesso trouxe. Sim. Você fez Éramos Seis, você fez Ossos do Barão e você fez Razão de Viver, né? Então, você está no SBT numa época de ouro, né? Que ali é deslumbrante aquela fase da dramaturgia do SBT, que a gente bem sabe disso, que o Silvio Santos nunca foi um cara tão fã de novela, nunca foi um cara tão fã de jornalismo. Para ele era enlatado e programa de auditório que dava certo, né? Mas ele investiu e ele trouxe essa chance. O que eu queria saber, até depois se o Hack, o Reinaldo quiserem falar de personagens, enfim, eu queria focar numa coisa. Como é que foi trabalhar naquele período no SBT? Como é que foi viver a dramaturgia do SBT com grandes atores que estavam ali, Otton Bastos, Irene Ravache, Juca de Oliveira, enfim, tantos grandes, Débora Bloch, todos grandes nomes que estavam lá. Como é que foi viver essa fase da dramaturgia do SBT, Mayara? Eu acho que foi importante para a dramaturgia, muito importante. Primeiro, o Newton chegou, né? E aí ele começou com Éramos Seis. E o elenco também, um elenco maravilhoso. Um texto, a direção era ele e o Henrique Martins, sabe? Era tudo... Eu já tinha passado pela Globo, pela Manchete, e estava indo no SBT, que não deixava nada a desejar, nada, sabe? Como interpretar, como fazer personagens. A Justina foi uma coisa bem assim... Eu cheguei, né? A gente teve uma reunião
E como é que, quem é mesmo? Eu esqueci. Rubens Ewald chegou para mim e falou: olha, Mayara, a Justina na outra versão praticamente não existia. Eu não sei o que te falar da sua personagem, não sei o que te prometer, não posso te prometer nada. Falei, não tem problema, vamos junto, porque na verdade estava todo mundo, isso que eu acho, eu gosto disso, tá todo mundo junto para começar uma coisa, junto para abrir espaço de trabalho, para, sabe, essa importância que eu acho muito, muito legal eu ter vivido. E aí estávamos todos lá. Eu fiz uns trabalhos, tipo, para entender mais o que era essa personagem limítrofe. E aí, de repente, quando eu fiz a minha primeira cena, e que já foi uma cena, ai meu Deus, eu fico... que foi uma cena com a Natália Timber, Jussara Freire, Irene Ravache, e eu já fiquei assim. Mas, como eu já tinha pensado um pouco nela, eu entrei em cena. E eu entrei assim em cena. Aí, fiz a cena, o Henrique me chamou e falou assim, você entrou um pouco atrasada ou você entrou assim de propósito? Falei, Henrique, eu entrei de propósito. Ele falou, legal. E aí surgiu a Justina. Depois veio uma novela que eu, quando era criança, eu tinha assistido na Globo e eu amava, né? Os Ossos do Barão. E ter a possibilidade de fazer, e era o Abujanra na direção. Era uma coisa que todo mundo queria, todo mundo aqui de São Paulo queria participar. E eu tive a sorte de também estar nesse elenco. Aí, o Ossos do Barão veio depois Foi a terceira? Ossos do Barão, se eu não estou enganado, ela foi ao ar toda gravada. Já estava pronta quando foi mas ao ela ar. foi depois da... Razão de Viver foi antes. Acho que foi depois mesmo. Então, aí tá, depois aí veio a Os Razão Ossos de do Viver. Barão em 97. Foi a última que eu fiz, Foi o tá? último, foi ótimo. Aí veio Razão de Viver, que também ela era uma alcoólatra, né? Era uma personagem assim bem bacana, filha da Joana Fon, também com a Irene, também com um elenco de primeira linha, mas ela já não foi tão bem no Ibope, né? Ela já foi uma novela assim mais mediana, fazia com Marco Rica, e ao mesmo tempo eu fazia com Marco Rica a Gaivota no teatro. A gente trabalhava ao mesmo tempo fazendo teatro e fazendo a novela. Aí depois então veio Ossos do Barão. Eu achei muito importante eu ter estado lá. E depois disso, eu não voltei mais para Globo. Nunca mais. Louco, né? Por quê, Eu também fiquei pensando nisso. Porque, Eu diria criminoso, não louco. é criminoso. Na época do Éramos Seis, eu encontrei uma diretora num teatro, uma diretora que já tinha trabalhado comigo algumas vezes, que era minha amiga. E ela falou assim, olha, a gente tem... Eu não sei se isso é verdade, mas a gente tem uma ordem de não deixar ninguém do SBT fazer as novelas da Globo. Não sei se era verdade ou não. Isso foi um período, né? Foi 95, 96, 97. Aí depois também não me chamaram mais. Nunca mais fiz. Continuei fazendo meu teatro, continuei fazendo as minhas coisas aqui em São Paulo, até que apareceu o Erval e a Record, que foi uma terceira emissora que a gente chegou lá, dessa vez junto com ele, eu cheguei junto com o Erval, porque eu estava com ele na época, a gente chegou lá e não tinha nada, gente. Ele falava, gente, só tem paredes brancas. Tinha um corredor imenso com paredes brancas, a sala dele só tinha parede branca, e ele falou, estou começando do zero. E foi, meu Deus,
que coisa importante que aconteceu para a televisão, para a teledramaturgia, fazer a Escravizaura numa emissora totalmente que não tinha nada, né? Eu acho que é um sucesso mundial. Tem uma coisa até interessante, você falando desse ponto da Record, quando Era Mucês acabou, o SBT resgatou um fato que até antigamente a Tupi, a Excelsior fazia, que era uma noite dos artistas, que se homenageavam os convidados, o elenco de Era Mucês e das pupilas, que você até recebeu um troféu do lado da Natália com o Jô Soares, né? Jô Soares, nossa. Eu fico também imaginando, Mayara, olhando para você, você que viveu muito tempo na Globo, aquela coisa global, você ir para o SBT, de um lado aqueles grandes artistas, aí tem Sérgio Malandro, Gugu, a vovó Mafalda. Eu fico imaginando como é que não foi cruzava aquilo. Nada. A novela era um mundo à parte, sabe? E o que a gente queria era levar uma importância, né? Porque a novela eles gravavam nos antigos estúdios. Nos antigos estúdios da Tupi. No Sumaré a gente gravava. No Sumaré. E o SBT, Vovó Mafalda e Companhia Limitada, era na Vila Guilherme, entendeu? Mas a gente brinca aqui, Mayara, que a gente fala que Globo na razão, SBT no coração, né? Uhum. Porque a gente tem esse ponto. E a Natália Timber fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, ela agradece ao SBT e fala: viva a dramaturgia de São Paulo, viva os atores de São Paulo e tudo mais. Não só do SBT ter resgatado grandes atores estarem aqui em São Paulo, não só apenas na Globo, e também da Record, nesse início que você pegou com o Escravizaura, trazer também aqui para São Paulo. Isso fortalece também a dramaturgia de São Paulo num ponto como no teatro ou no cinema. Como é que você vê essa questão das novelas também terem sido feitas aqui em São Paulo, não apenas no Rio de Janeiro? Eu acho que fortalece muito, mas não vinga, né? Eu não sei por quê. Depois da Escravizaura, que foi um grande sucesso, o Herval foi levado pela Record lá para o Rio para ver onde eles iam fazer a cidade cenográfica, os estúdios, que hoje é o REC 9, não sei. E aí ele olhou e falou: mas por que vocês vão tirar de São Paulo? Por que vocês vão... né? Porque é um núcleo à parte. E aqui você tinha muitas possibilidades, grandes atores de teatro acontecendo em São Paulo de uma forma vibrante. Eles falaram: porque a Globo está lá e a gente quer bater frente a frente. E aí foi o que eles fizeram, eles foram embora. Então você vê que aqui pode ter uma importância na história, pode ser bacana, mas não acontece. Não... Veja, a Bandeirantes explodiu com o Ninho da Serpente, gente. Ninguém via Bandeirantes. Na verdade, já tinha tido os Imigrantes, já tinha tido... Mas o Ninho da Serpente foi muito forte. Depois, né, a Manchete era no Rio também, mas tinha até uma possibilidade de fazer novela aqui. Também não aconteceu. São Paulo é coração e o Rio é a vitrine, né? Acho que até o Reinaldo e o Hack podem concordar. Tudo era feito em São Paulo antigamente, até que a Globo estourou. Isso. E levou os atores, levaram a dramaturgia para o Rio de Janeiro, né? Isso. Fábio, olha aqui o que eu tinha anotado para perguntar para ela. Não sei se vai dar para enxergar. Não estou sem óculos. Não consigo. Núcleos paulistas. Você roubou minha pauta. Hack, me desculpa. Posso aproveitar e emendar, Por favor. Eu vou reformular a minha pergunta, já que a questão de São Paulo ela já respondeu. Mayara, você estava com o Herval na construção do núcleo da Record. Você estava com o Herval, não na construção, porque o SBT já tinha um núcleo, mas na feitura daquela novela Cristal. Então, mais ou menos, você tem experiência do que é necessário para uma emissora ou uma produtora independente estabelecer um núcleo de dramaturgia.
Sim. Vamos dizer que eu tenho aqui alguns milhões guardados, eu contrate a Maiara para ser minha consultora. O que você me diria? Olha, você precisa ter isto, isto e isto, estabelecer um bom núcleo de dramaturgia. Você quer saber do todo ou, tipo, equipamentos e tudo? Não, Ou não. A questão. a primeira Porque os coisa, equipamentos a gente sabe que é uma coisa sim, que qualquer pessoa com dinheiro consegue. a Quero primeira extrair de coisa você a experiência mesmo. é um bom texto. É primeiro. Você tem que ter uma boa história. Você tendo uma boa história e um bom texto, aí você vai para a direção. Na verdade, quem escolhe essa boa história é o diretor. E aí você vai formar um núcleo de atores. Eu acho que o Herval sabia como ninguém, assim como o Paulo Biratã sabia como ninguém, fazer a escalação de uma novela. Eles tinham um olho, né? Aí eu já não sei se hoje eu saberia, mas como eu estava muito presente na escalação da Escravizaura, eu acho que você vai entendendo como escolher ou o que chamar. Assim, tem que ser bons atores. Não adianta você. Quer dizer, eu já não sei, hoje, né? Depois de Escravizaura também já tem tantos anos, tudo mudou muito. Hoje os atores são escolhidos, eu não sei como. As historinhas também são mais bobinhas, né? Então, eu não sei como seria hoje uma escalação de uma boa história. Isso que você me falou parece tão óbvio, né? Está na Bíblia, o princípio é o verbo. Então, Mas as pessoas não compreendem isso, Mayara. E entra uma questão que envolve o teatro. Eu acho que, como eu, você também sabe que tudo vem do teatro. Sim. Não existe um bom cinema e uma boa televisão num país em que o teatro é mediano. Eu acho que é a casa, é o berço, né? O cinema americano bebeu muito dessa fonte. O cinema inglês, você olha as séries da BBC, são deslumbrantes, por quê? Porque o teatro inglês é forte. Né? Muito, nossa. E Teatro vem uma inglês questão assim primordial. O que acontece com o autor nacional de teatro? Vou te explicar. Pode ser um rancor que eu tenha pela dificuldade de conseguir que alguém leia, não é nem que monte, que leia um texto. Mas eu vejo autor montando livro, autor montando matéria de jornalismo, montando. Simplesmente pega aquelas falas e monta. Autor montando muito canadense, inglês, americano, mexicano, argentino. E o autor nacional fica com a dificuldade de se exercitar, porque a gente só aprende vendo os erros no palco. E falando, olha, na próxima isso tem que ser mais curto, isso tem que ser melhor trabalhado. O que você acha que acontece? Não temos a questão do Tostines. Não temos autores porque não é dada oportunidade a eles, ou não é dada oportunidade a eles porque são ruins mesmo? Você me pegou. A gente teve uma leva de excelentes autores de teatro. Eu tive a sorte de fazer Consuelo de Castro, Lauro. Agora eu tenho lido umas Plínio Marcos, eu fiz também. Eu estou lendo umas peças da Maria Adelaide, que são maravilhosas. Nossa, gente, a gente tem excelentes autores, mas de uma fase para cá, não sei explicar o que aconteceu, entendeu? Não sei mesmo. Você vê as montagens aqui em São Paulo antes da pandemia, tem gente jovem, interessante, mas mesmo assim não tem aquele peso que tinham os autores antigamente, não tem mais. Eu não sei como os atores mais jovens não têm o peso. É mais legal você ser mais, né, mais, sei lá, mais raso, talvez. Eu não sei te explicar. Sinceramente,
o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu não sei. Agora, a gente tinha... A IAD também formou alguns autores, né? E hoje não tem mais. Eu acho que talvez isso também, um lugar onde eles se encontrem para, sabe, para fazer coisas e para serem montados espetáculos. Gente, agora eu acho que, eu não sei a próxima leva, o que vai vir, porque são pessoas, né, que viram pouco teatro, que viveram pouco, né? Então, as pessoas que querem escrever, sei lá, de 2014, não, de 2018, vai, até 2028, vamos dizer assim, a gente não sabe o que esperar, né, do teatro, dos autores. Você acha que corre-se o risco de haver uma geração perdida? Eu acho. Na nossa cultura, eu acho. Infelizmente, o que é muito triste. Você acha que falta ousadia, Mayara, nas emissoras, no teatro, enfim? Você acha que falta uma ousadia de apostar no novo, de apostar em textos, em autores, em atrizes, atores? Quando a Globo faz as minisséries, que eu vejo e são ótimas, eu acho que é uma aposta muito interessante, né? Eu fico assim, nossa, porque são boas mesmo, os textos são bons, as direções são boas, você fica vendo tudo feito de uma forma... Então, eu acho que talvez para a televisão o caminho seja esse, de séries, como nos Estados Unidos, e talvez... E a novela vai se diluindo. Talvez também muita gente comece a escrever coisas para a internet, né? Então, o teatro, eu não sei aonde ele vai entrar nisso tudo. Não sei onde ele vai, sabe? Ele vai caber nessa nova... Porque as pessoas estão perdendo o costume de ir ao teatro. Muita gente tem saudade, mas mesmo assim não pode ir, não vai. Então, daqui para frente, eu não sei. Reinaldo, por favor. Não sei, porque isso agora que a Mayara falou me deixou muito pensativo, assim. Porque talvez até pela força do momento. Deixa eu até me meter e você me desculpa, Reinaldo. Pode parecer que ela está sendo pessimista, mas é exatamente o que eu acho. É exatamente o que eu acho, ela está sendo realista, né? Gente, 4 anos de um governo que afundou a cultura. Como é que eu posso ser otimista? Eu não tenho de onde tirar o otimismo. Eu concordo com o Hack, assim, bastante realista. Claro. Só rapidinho, desculpa. Até pegar um pequeno desabafo, já que a Mayara falou. Eu fiz uma live falando sobre a Rede Manchete, sobre as fitas, e eu falei assim, e foi um estouro essa live, deu quase 7 mil visualizações, que eu falei, num país que mal tem vacina, você acha que o governo vai ligar para a memória do país? E eu fui massacrado. Então, eu acho que é o seguinte, não dá para ficar quieto, não dá para baixar a cabeça, o que tiver que falar, a gente vai falar, não se faz nada pela cultura, uma atriz brasileira está falando isso aqui, não sou eu. Então, é isso, a gente vai continuar falando, é um canal que fala sobre memória. Meu amigo, num país e num governo que está afundando tudo, destruindo a Cinemateca... Achou ruim? Tchau. Não dá, abraço. Né? Reinaldo, por favor. Porque... Tá, vamos lá. Vamos do início. Nós não temos um Ministério da Cultura. Não temos. Não temos um Ministério. Nós temos uma Secretaria Especial da Cultura que está no Ministério, que é a hora do turismo, a hora está ali. Não, e outra, então, assim, esse cara aí, a gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha, não tem condições, não tem cacife, não tem cultura para estar na cultura. Isso nos envergonha. Muito, porque quando assim eu paro para pensar, né, eu sou professor de jornalismo, eu trabalho com televisão, já de pesquisa é telenovela, pesquisa telenovela, né, e linguagem televisiva e todos esses aspectos. Assim.
Como pesquisador, eu já falei isso muitas vezes aqui, o Fábio já ouviu isso, eu me sinto impossibilitado numa série de iniciativas que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque parte desse acervo que eu gostaria, das novelas da década de 70, estão na Cinemateca. A Cinemateca está fechada há 15 meses, correndo o risco de perder aquele material que já está lá. Porque o que aquele é já foi cinema recuperado de matriz ruim. para esse governo? O que é cinema? Ele não tem ideia do que seja a história Não, você do tem nosso uma país contada secretária. pelos filmes. Você tem uma secretária da Cultura que morre Aldir Blanc, que ela não sabe quem é, e sequer solta uma nota. Então, assim, você tem, no ano passado, Rubem Fonseca, uma série de nomes importantes da dramaturgia, que esse morrem. ano também, né? a gente está Este perdendo ano muita gente também. importante, né? Esse ano está demais. Nossa né? história também está indo embora com essas pessoas. Quando a gente olha, quando tem a notícia, por exemplo, do leilão das fitas da Manchete, a gente não tem ideia, eu tenho relatório, consegui esse relatório. Aparece a descrição das fitas. Ó, fita tal, conteúdo tal. Mas não tem nenhuma linha sobre a qualidade da fita. O que está atestado no papel é o que está realmente naquela fita? Não tem nenhuma menção. E parece que ninguém comprou, né? Ninguém comprou. Ninguém comprou. Quando eu penso em iniciativas como o INA, que tem na França, o Instituto Nacional do Audiovisual, que o conteúdo vai todo para lá, você tem, sabe, um grande museu, um grande arquivo de conteúdos. Então, assim, se eu quisesse pesquisar a relação familiar da Camila em Salvador da Pátria, eu teria acesso. Se eu quisesse estudar aspectos da linguagem de uma novela do Jorge Andrade, lá nos Adolescentes com o Ivani, eu ia lá e eu teria acesso. Eu poderia buscar aquilo como pesquisador. Não tenho, se eu não gravar, se eu não baixar, né, se eu não der um jeito de piratear conteúdo, eu não tenho acervo para poder falar de alguma coisa. Né? E os três que estão aqui são fãs de naftalina. Gostam de cheiro de fita mofada. Então, tanto que a gente começou a conversa com você nos anos 80. A gente foi lá buscar lá atrás. Né? A gente está muito interessado na Maiara hoje, todas essas questões, mas a gente voltou lá atrás. Porque é exatamente isso. A sua carreira, ela pega um momento muito importante da consolidação da televisão, da virada de 70 para 80. Sim. E é um período que praticamente a Globo reina só, que a Tupi fechou. Então, talvez, por isso, essa migração da dramaturgia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Porque mesmo a dramaturgia da Band, fincada em São Paulo, ela também não vinga muito tempo. Né? Não. Ela não vai não se muito sustenta. longe. Eu não entendo por quê. Também não consigo... Era a minha pergunta, assim, porque eu não consigo entender... Tá, ok. Precisa ser sustentável. O mecanismo precisa ser sustentável. Mas, para isso, você precisa também cunhar uma dramaturgia. Foi o que a Manchete tentou fazer. Você olha uma novela da Globo, você sabe que é da Globo. Você olhava uma novela da Manchete, você sabe que é uma novela da Manchete. Né? Então, assim, você tem também. Um estilo. Do SBT também. Você sabe que é do SBT. Você sabe que é do SBT. Né? Até mesmo da Record, que tentou ali clonar alguma coisa. Exatamente. Mas você vê a iniciativa. E a Escravizaura, a imagem, tudo era tipo global. Sim. Mas as outras já não eram tanto. Tipo, Escrava-Mãe já não tinha mais. Já não era um outro momento. Sim. Agora, você cita o Herval, e tem uma coisa muito importante, que é, de novo, da consideração do gênero da telenovela no Brasil. Tem um ciclo de novelas que ele dirige, no final de 70 e início de 90, no horário das 6. Sim, ele abriu esse horário. Ele abriu esse horário. Né? E tudo aquilo que a gente viria conhecer e escrever depois sobre novelas e novelas das 6 estavam ali pela lavra do Herval Rossano. Sim. Dessa escolha dos textos, dos autores, o elenco, que são novelas muitas vezes até muito mais marcantes do que as dos outros horários. Então, quando a gente lembra que Escravizaura foi uma novela das 6, e talvez seja a novela que mais circulou internacionalmente, você tem, então, a gente falando do Herval Rossano, né? O público aí que está chegando e vendo essa nossa conversa, quem foi esse profissional de televisão, o Herval Rossano?
que assim, a responsabilidade que esse homem carregou na construção de uma teledramaturgia. E como a história que ele tem dentro da televisão brasileira também é um pouco esquecida. Eu acho que ele não é reverenciado. Ele poderia ser, mas ele não é. Eu acho que o que ele marcou, o que ele fez pela TV brasileira, gente, assim como a Avancini, assim como o Daniel Filho, mas ele não é reverenciado. Eu não entendo, sinceramente. Eu acho que ele tinha que ter, tipo, prêmio de televisão Erval Rossano, sabe? Mas foi ficando meio que no esquecimento. Não sei, eu não sei, talvez vocês possam me dizer por que que... E assim, gente, essas pessoas estão indo embora. O que vai ter da gente daqui para frente, sabe? A gente fez uma pergunta pro Gabriel Prioli, né, quando a gente falou dos 70 anos da TV ano passado. E eu perguntei para ele assim, por que não falam mais do Walter Clark? Né? Walter Clark é um dos gênios da televisão, assim como o Cassiano Gabus Mendes, sim. Como o Vanucci, enfim. E ele falou que não há um ponto de lembrança após a morte de uma pessoa no Brasil. Né? Então, isso que a gente fala, que você está falando do Erval, eu acho que ele tem que ser reverenciado sempre por tudo que ele fez pela televisão brasileira. Eu acho que a memória ela fica muito curta das pessoas. E a televisão ela é muito cruel, às vezes, com a memória. Porque nada contra, pelo amor de Deus, nada contra o Boni e por tudo que ele realizou. Mas há tantas pessoas que estão vivas e que não são chamadas para falar do trabalho. Fizeram Roda Viva, por que não chamam o Newton Travesso? Que fez trabalhos incríveis em várias emissoras. Incríveis. Newton é uma pessoa... Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa. O Erval tem um filho chamado Erval Rossano Abreu, que ele também é diretor de novelas no Chile. O Erval, ele implementou a novela no Chile. Quando ele foi lá, sei que 70, final dos anos 70. Aí, quando a gente foi fazer a missa de sétimo dia, ele falou assim, mas não tem ninguém da televisão? Eu disse, não. Não tem. Mayara, a Norma Bengel, só quem viveu esse país nos anos 60, 70 e 80 tem a dimensão de quem é a Norma Bengel. Sim. O enterro da Norma Bengel não tinha 20 pessoas. É lamentável. É uma classe desunida, a gente sabe, né? A Teresa Raquel também não tinha muita gente. Então, é uma classe desunida, as pessoas só estão perto de quem está trabalhando no momento, fazendo sucesso no momento, aí está todo mundo girando em torno, acabou aquilo. Eu tenho uma amiga, que ela é parente da Janete Claire, e ela dizia, ela fala, Dona Janete atendia telefone dia e noite, escrevendo, atendendo, escrevendo e atendendo. A hora que ela entregava o último capítulo, ninguém mais ligava para ela. Gente, então, assim vai ser, eu vou ser assim, todo mundo é assim. Vai ser lembrado um dia, mas acho que nem isso, porque com a rapidez, né, dessa coisa que está mudando tudo, nem sei se o que a gente fez pela cultura, pelo teatro, não vai nem ser lembrado, nem ser citado, nem nada. Você vocês acham que eu estou muito pessimista? Não, eu acho que você está realista. Eu tenho histórias realmente assim de pessoas do meu telefone que também tocava 50 vezes por dia e da noite para o dia nunca mais ninguém me ligou. Então, eu estou falando assim porque eu também vivi isso. Né? Então, eu acho que todo mundo um dia vai viver, porque não tem memória, não tem, a história vai diluindo, vai passando, vai indo embora. A pergunta que eu queria te fazer é referente exatamente a isso. Você já deu declarações falando sobre
o que você passou nos bastidores de Cristal, na tua luta para manter o Herval trabalhando e tal. Isso é Sim. uma coisa que você já contou, eu não quero que você repita. O que eu queria te perguntar é uma coisa prática para a vida da gente. A gente olha para você, você é bonita, você está bem tratada, você tem a mesma voz, você transmite uma doçura na conversa, mesmo falando de coisas pesadas, como a gente acabou de falar. Como é que faz isso? Pegar uma matéria de tragédia e, na hora de falar sobre isso, conseguir ser doce, não se tornar rancorosa, amargurada. Eu já conheci Porque não também. foi bolinho que você passou. Não, mas eu já conheci também muitas atrizes. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas, eu sempre me interessei por histórias, sabe? Tipo, quando eu gravei com a Cleide Diáconis e ela contando aquelas histórias, eu sempre fui apaixonada pelo Sérgio Manbetti, Miriam Meller. É uma coisa que me fascina, história que eles contam, as coisas que eles viveram. E entre essas pessoas, você encontra algumas pessoas mais amargas. E se você olhar bem, as histórias, na maioria delas, elas vão tendo o mesmo final. E aí cabe a você ficar amarga ou dar a volta por cima. Eu luto, eu acho que é para não ter essa coisa de ser a vítima de tudo, por tudo que me aconteceu, né? Não foi fácil, não foi, sofri pra caramba, sofri, mas eu tenho que me reinventar como pessoa. E é o que eu tenho feito, principalmente na pandemia. Me reinventar porque eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de, vendo o que aconteceu com o Herval, meio que se blindar, né? Fala, bom, é assim que funciona a máquina, eu vou lidar de outra maneira com ela, né? Eu aprendi pela dor. Foi. E, enfim, é o que eu tento. Eu não quero, sinceramente, eu não quero. Eu fui muito feliz, eu sou muito feliz sendo atriz, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que fica. Não, isso eu não quero para mim, mesmo, de verdade. E agora eu estou fazendo. Entrei no YouTube, né, com o Putz Grila TV, que a gente está fazendo coisas assim super diferentes. Eu estou me reinventando, estou fazendo coisas engraçadas, estou fazendo entrevistas. Ontem a gente entrevistou o Cadu Moliterno, sabe? Eu já entrevistei a Tata Amaral junto com as meninas. Então, é uma forma de me reinventar e da gente se divertir. A gente não ganha nada, mas a gente ri muito. Então, nesse momento, é o que a gente precisa. Encontrar pessoas que são afins, né? E ter um momento, né? Um oásis no dia, no mês, no ano. E eu acho que nessa nova linguagem, fazendo para a internet, fazendo no celular, me dei bem, sabe? Faço também essas leituras no CAD, são leituras importantíssimas. Inclusive, eu fiz há pouco tempo o Louco Circo do Desejo, um espetáculo que eu fiz com Humberto Magnani, e que foi um sucesso. A gente ficou mais de um ano em cartaz, e foi maravilhoso, da Consuelo de Castro. E eu fiz agora a leitura com o filho do Humberto. Então, teve uma hora que a gente teve que desligar É impressionante como todo mundo era apaixonado pelo Humberto, né? Ele era o máximo. A gente parou a gravação para chorar. Porque, para mim, é muita lembrança. Por isso que eu comecei falando, eu estou morando nos anos 80. Porque, gente, eu estou relendo a peça que eu fiz nos anos 80 com muito sucesso, vendo 3 novelas que eu fiz com sucesso, as pessoas me procurando demais para falar sobre isso, fãs, tipo, falando maravilhas, porque, né, não me viram, porque ou eram muito criança, não me viram. Então, é um momento importante que os anos 80 está me resgatando, né, e está me alegrando,
falo, pô, que legal, eu aqui trancada, esperando, né, um milagre dessa vacina, e o universo me dando coisas boas, sabe? É um privilégio também, né? Maiara, tem uma coisa que, assim, quando não tínhamos videocassete, a gente tinha uma coisa assim, esperar que a emissora um dia resolva reprisar essa novela. Né? No caso de A Gata Comeu, a gente ainda teve a felicidade de ter umas 2 ou 3 reprises no Vale a Pena Ver de Novo. Assim. Mas, sinceramente, alguns trabalhos que você participou, eu não tinha mais assim, esperança que pudessem ser revistos. É o caso de Roda de Fogo, é o caso de Salvador da Pátria. É o caso de Salomé, enfim, Helena, que eu já mencionei. Acabei de pensar em Salomé, a gente nunca fala de Salomé, porque Nunca Salomé, Salomé não foi uma novela que deu certo. Inclusive, uma informação para você, Mayara. Eu entrevistei no meu podcast a Imara Reis. E ela declarou amor ao Herval, falando de Salomé, que eles trabalharam juntos e ela se apaixonou por ele, adorava ele. Sim. Então, Salomé era uma novela muito boa. Ela mas foi toda não gravada, não explodiu, não, sabe, nem a Globo acho que gostou da Salomé. Você vê que nunca reprisou. Nunca reprisou. A gente não tem ideia daquilo. Não tem Até para a gente poder confirmar se realmente era ruim, como as pessoas costumavam dizer que era. Se não, se realmente era muito boa. As lembranças que tem de Salomé são todas muito boas. Inclusive parece, né, o Fábio pode falar se ele tem alguma informação, que o Ninho da Serpente aparece no Band Play logo logo, né? Sim, Mentira. eu falei, tem um colega que trabalha dentro da Bandeirantes e que a Bandeirantes vai completar no ano que vem 55 anos, né? Até o Faustão vai estar lá, né, para comemorar, né? E eles estão digitalizando as novelas, restaurando, para colocar nesse Band Play. Acredito que vai ser para as comemorações dos 55 anos, porque finalmente alguma mente iluminada dentro da Bandeirantes viu que a Bandeirantes tem uma dramaturgia maravilhosa e tem que ser resgatada, tem que ser colocada, não é apenas os imigrantes que estamos falando, Ninho de Serpentes, adolescentes, cara a cara, enfim, tem várias novelas. Mas sim, Mayara, eles estão num processo de resgate dessas fitas para colocar o público. A máquina do tempo não vai sair dos anos 80, Mayara. Você vai ficar lá. O que aconteceu na sua pandemia de 2021? Eu estava nos anos 80. Não sei, eles começaram a revisar um monte de novela dos anos 80 e fiquei. Não, mas é importantíssimo essas novelas estarem aí. Com certeza. E não só da Globo, da Band. Uma pena que a gente não tem da Manchete, que pudesse colocar para ver. E ver todo o trabalho de uma geração de grandes autores e principalmente de grandes atrizes como você, Mayara. Você falou do canal Putz Grila. Eu vi um vídeo, você até falou, eu sou tímida. Tem um vídeo que você tá tímida, que dá até dó de você, que eu acho que é com a Patilene, é isso? Patielli, desculpa, Patielli, não fique brava comigo. A gente vai colocar na descrição desse vídeo o canal para que vocês acessem, se inscrevam. Ela falando que ela queria transar, e eu tava tímida, né? Você tava muito tímida. E você falando, ela perguntando também da revista, e você ficou assim com a mão na cara. Realmente ali naquele vídeo, quem puder ver o quanto a Mayara é tímida, né? Eu estava bem tímida mesmo, para falar a verdade. Não, e é muito legal esse trabalho que a Mayara está fazendo com as suas colegas. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem o canal. Se inscrevam, porque vale a pena, é muito divertido. Tem um vídeo que a Mayara relembra os anos 80 e fala da hiperinflação também, que é muito divertido. Custava uma margarina, custava 1 milhão e não sei quanto. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer, que para mim esse momento do Putz Grila que está sendo interessante é assim, tipo, eu não tenho nada a perder, sabe? Eu não quero ter censura com relação ao que eu estou fazendo. Eu estou fazendo e estou me divertindo e estou vivendo plenamente ser atriz. Que cada dia a gente está fazendo uma doideira, sabe? Falando coisas, fazendo fotonovela.
Então, sem censura, sem, sabe, a Neuzinha Caribé, que a gente fala muito, a gente fala assim, ai, agora já foi, agora a gente não quer saber, vamos fazer mesmo, e que se dane, porque, sabe, a gente é livre no nosso programa, a gente pode fazer o que a gente quiser, e isso não é sempre que acontece, né? Então, isso está sendo uma outra experiência, um outro aprendizado nesse pedacinho aí de câmera que a gente tem no celular. Não. E está muito bacana, está aqui a descrição. Na descrição está o link para que todo mundo acesse. Você falou, não estou ganhando nada. Aqui também a gente não ganha nada, mas a gente é feliz aqui. A gente fala com várias pessoas, inclusive estamos falando com você. Então, por mais que a gente está aqui fazendo um canal com 100 mil inscritos, sem ganhar nada, a gente está fazendo um canal com muita alegria e trazendo um pouco da história. Bom, para não alongar, já usamos aqui muito tempo da Maiara, do Hack, do Reinaldo. Reinaldo, eu queria que você colocasse aqui suas considerações finais desse painel. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns por você estar sempre elegante aqui, arrumado, para nós aqui. Obrigado. Signo de leão, né, gente? A gente tem que descer, a gente não quer descer do palco. Não desce do palco. Não gosto muito de considerações finais, não. Até na tese eu não escrevi considerações finais, eu escrevi considerações e recomendações, para mim. Assim, do que eu preciso fazer para pensar, repensar meu lugar de pesquisador, dos meus objetos, aquela coisa toda, porque eu não gosto muito da ideia do final. É bonito isso que você falou. Eu tenho que pensar e repensar o meu lugar. Isso a gente tem que fazer o tempo todo, né, gente? A gente esquece um pouco, às vezes, de tudo que a gente já fez, onde a gente cabe, né, nesse mundo, onde a gente está nele. É bem bonito isso. Porque a vida não faz a gente parar para pensar. A vida vai levando a gente, né? Sim, a vida vai levando a gente. E quem falava muito isso comigo, não pense em considerações finais dos seus trabalhos. Pense em considerações e recomendações. Foi uma orientadora que eu tive de mestrado, Sueli Silva Lobo, na PUC, lá em BH. E que ela falava isso. A gente que está envolvido com uma historiografia, com arte, com literatura, porque o meu mestrado foi em literatura, a gente está sempre movente. Então, as obras não jogam em algum lugar, o pensamento joga em outro. Então, a gente está sempre ali. Então, a gente precisa sempre estar relendo a nossa postura de frente para os objetos, para as artes, para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos inquieta. Né? Uhum. Já que dizem que só os inquietos movem o mundo. Mas, assim, o que eu acho muito legal dessa conversa, dessa 1 hora, quase 1h20 de conversa que a gente tem aqui, e que me deixa muito feliz, muito sossegado, porque às vezes a gente tem notícias muito tristes das pessoas que estão um pouco mais afastadas da televisão, que a gente não tem a presença delas mais constante na televisão. Ou quando a gente vê por uma reprise, lembra de uma atriz ou de um ator, diz, nossa, mas cadê o que aconteceu? Ou já tem desencarnado. Mas te ver, tanto que a minha primeira reação foi assim, mudou nada, mudou muito. Quer dizer, mudou sim, né? Sim. Traz uma leveza muito grande, traz uma visão crítica das coisas muito forte, uma reelaboração própria do seu próprio canal, né? do Putz Grilo, que essa coisa de se reinventar, de se refazer, de se renascer, né? Constantemente, porque a mudança é essa, né? É sempre uma constante e a gente fica tentando parar a história e a história não para. Né? Cazuza já falava isso, o tempo não vai parar, o tempo não para. Né? O tempo não então, para. assim, quero te agradecer muito. E a gente passa. Isso a gente aqui passa com a história. Agora você vê, ficamos aqui 1h20. Quantas pessoas legais a gente lembrou, né? A gente lembrou da Yara Amaral, a gente lembrou do Erval Bossang, a gente lembrou do Mambé. A gente lembrou de um monte de gente que está aí e que não está aqui. Não é assim, como hoje a gente fica assim, até amanhã a gente fica preenchido, porque a arte, falar da arte, tudo com relação à arte preenche, né? Preenche a nossa alma, assim. Eu quero te agradecer demais, mesmo, assim, porque, primeiro, salvou a sexta-feira, a gente já fica naquela, sexta-feira, uma pandemia dentro de casa, mas salva a sexta-feira, o seu sorriso, os olhinhos, assim, tudo. A Babi, gente, é a Babi.
Então, assim, mas é muito bom mesmo que te ver nessa pandemia bem. Uhum. Eu não sei se está feliz, mas eu vejo felicidade. Tem felicidade aí, mas tem uma visão muito crítica, muito Sim, real eu tenho uma visão daquilo que está realista. acontecendo com a gente. E não posso. Tudo está fazendo, tudo, o mundo, tudo, o Brasil principalmente, está levando a gente para o buraco. Para o buraco. Claro que tem dias que eu tenho dor de cabeça horrível, tenho tristeza, tenho, mas é um trabalho interno que a gente tem que fazer no dia a dia, porque tá difícil, tá muito difícil. Mas eu tento, sabe? Eu tento não, eu acho que eu estou vivendo uma coisa importante hoje, que eu não quero que passe, sabe, sem marcar. Tá marcando o meu momento. Tudo isso que eu estou vivendo profissionalmente. E agradeço Muito também. bom. Obrigada, muito obrigada pelas suas palavras. É palavra de fã, de quem admira, de quem cresceu vendo, de quem reencontra. Porque quando uma novela reprisa, é um grupo de amigos que você reencontra. Sim. Então, assim, você reencontra um monte de gente muito bacana. Você reencontra Sassá, você reencontra Camila, você reencontra Severo, que é um escroto de pessoa, mas você reencontra Babi. Tem uma coisa tão linda em A Gata Comeu, que é a sua relação com a relação da Camila com a avó, a Norma Da Babi com a avó. Geraldi, da Babi com a avó, sempre fazendo palavra cruzada. Sim. Então, assim, é rever amigos, sabe? A gente não se conhece pessoalmente, a gente não convive. A relação é essa que se estabelece por meio das personagens que você fez. Né? Então, assim, é como estar revendo, conversando com uma grande amiga, uma amiga já de muito tempo que a gente não vê, mas fica ansioso por ter notícias, e quando tem notícias fica muito feliz. Ai, então, assim, bom. Muito obrigado por essa sexta-feira que a gente está fazendo essa gravação, pela sua presença, e vamos lá tentar lutar com essa visão realista que você tem das coisas, porque a gente não pode tirar o pé do chão. Não. Muito obrigado mesmo. José Vitor Hack, a fera, por favor. Agora não vou mais falar considerações finais, já tomei uma bronca aqui. A fera, eu me senti o leão, o próprio Gilberto Barros. Agora, lembrando sempre, depois o Hack vai me dar aí um cachezinho para falar o podcast do texto brasileiro, de segunda a sexta. Porque eu faço também porque eu tô lá, né, Hack? Você me aguenta aqui, lá, então... não tem jeito. Não tem jeito. Eu que agradeço a honra. Essa semana eu escrevi um texto dizendo que eu estava com saudade da Marília Gabriela. Que hoje em dia tem muito podcast, muita entrevista assim, que é bate-papo. O cara está comendo uma coxa de frango, mastigando no microfone e falando ao mesmo tempo. Ok, tempos de hoje, tudo bem, né? Mas eu tô com saudade dela e eu vou homenageá-la hoje, em vez de fazer consideração final. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Bora lá! Para homenagear a Gabi e para utilizar melhor esse tempo. Então, vamos embora. Melhor papel. Não precisa ser seu, pode ser um melhor papel. O que você acha que faria o melhor papel? Eu vou usar o meu, tá? Condessa de Campos. Vou falar mais da escravidão. O texto ideal. O que te faz voar. Imaginativo, você diz? Poético, imaginativo, criativo, bonito, engraçado. É aquele que te tira do chão, sabe? Que você não sabe onde está e aí depois volta. Eu acho que isso é quando ele atinge mesmo você, o ser humano, assim. O amor mora em... Meu Deus. Ai, cada pergunta difícil. Eu encarnei a Babi, a Gabi. Gabi só faz pergunta difícil. Gabi. O amor, ele mora dentro de cada um.
é que tem que acessar. Tá escondido às vezes, né? Uhum. Uma mentira sincera. Me interessa. Uma verdade inconveniente. Machuca. O futuro será Lindo. O Maiara futuro Magre por será lindo. Maiara Magre. Uma sobrevivente que não desanima, que acredita muito e é isso. E que eu vou chegar lá. E o pior defeito, aquele bem cabeludo que você não quer contar. Ah, eu acho que é o meu ciúme. Muito bem, era isso. Foi um prazer falar com você. Não Prazer. sei o que você faz para ficar tão linda. Não sei o que é e não quero saber. Não conte, guarde esse segredo. E é isso. Obrigada. Muita coisa linda para você que você merece. Para todos nós. Todos nós merecemos o que tem de melhor. Maiara, a gente conversou um pouquinho antes, eu falei para você que eu te encontrei naquela loja, né? Uhum. Não vou chegar perto dela, né? Você fez assim, cada um foi pro teu caminho. 3 anos depois eu tô aqui mesmo virtualmente podendo olhar para você, mas eu acho que tudo tem um tempo certo, porque se eu fosse falar com você naquele tempo, eu ia falar o quanto aquela sua personagem, a Justina de Éramos Seis, me tocou profundamente, o quanto o seu trabalho e o seu talento me emocionaram naquele personagem doce que você fez. Mas agora, além de eu poder falar isso, depois dessa quase 1h30 de conversa, eu posso olhar para você e falar o quanto você me tocou hoje. Com Obrigada. o seu talento, não só com o seu talento, mas com a sua doçura, com a sua simpatia, com a sua verdade, com a sua atenção. Obrigada. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: tudo tem um tempo certo. Eu posso te falar que o seu trabalho me tocou e hoje, não só a mim, mas como os meus colegas também, o Reinaldo e o Hack, você tocou a gente em colocar o seu tempo e colocar tudo isso. Eu só tenho que te agradecer tanto por ser a pessoa que você é e pela atriz que você é. Obrigada a vocês, obrigada, muito obrigada. Posso contar uma coisa da Justina? Pode. Gente, eu estava em Recife, na casa de uns amigos, e chegaram 2 psicólogas e me viram, se assustaram, falaram, nossa, você fez a Justina, isso já tem muitos anos. Falei, fiz. Elas trabalhavam, tipo, numa clínica de pessoas, né, com problemas mesmo, e disse que tinha uma menina que ela colocou um cartaz meu na parede e ela conversava com a Justina. Gente, eu fiquei muito tocada com isso. Coisa que eu nunca imaginei, sabe? Eu aqui trabalhando aqui no Sumaré e que lá, né, em Pernambuco ia ter uma menina com uma deficiência mental olhando e conversando com a Justina. Isso é o que aquece uma atriz, né? Isso é a nossa arte. Aí você fala, puxa, vale a pena. E você nos aqueceu hoje, nesse julho, nessa sexta de julho fria. Fria. E o quanto a gente ficou contente, a gente já queria ter falado com você há um tempo atrás e está aqui no momento certo, na hora certa, nós 3 olharmos para você e apenas aplaudir você e que todas as suas novelas e que todos os seus trabalhos futuros estejam aí para que todo mundo veja a grande atriz que você é e quanto você cativa, não pela sua profissão apenas, mas pela pessoa que você é. Maiara, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. E se a gente pudesse, ficava aqui 3 horas, 4 horas batendo papo, pegava comida, ficava todo mundo junto. Espero um dia conhecê-la pessoalmente, para que a gente se encontre um dia. Vamos todos juntos, nós 4, um dia. Com certeza. E também agradecer você que está vendo a gente aqui até agora. Muito obrigado para valer. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu falei que a gente chegou a 100 mil. Se a gente chegou a 100 mil, não é apenas por vocês que assistem, claro, mas pelo José Vitor Hack, pelo Reinaldo Maximiano, que acreditam nesse projeto, que estão comigo aqui até hoje. Então, se a gente tem esse trabalho, se a gente consegue trazer
a Maiara Magre aqui, é graças também aos meus dois amigos aqui. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu mesmo. Foi ótimo. Tchau. Tchau.